Olá, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Com muita alegria e muita honra que chegamos até você mais uma semana para mais um episódio de Lendo e Entendendo a Bíblia. Espero que a programação de hoje toque no seu coração. Vamos estar falando sobre um dos textos mais intrigantes e questionadores da Bíblia do Antigo Testamento, sobre personagens de suma importância na história da redenção. Nós já gostaríamos de convidar você para estar compartilhando esta programação com seus amigos, se inscrevendo em todos os nossos canais, nas nossas redes sociais, para você receber as notificações, porque você sabe, se você clicar no sininho, o YouTube vai deixar você sabendo quando nós temos novas atividades. E o canal da nossa igreja tem muitas atividades de cultos e também programações especiais de podcasts que são gravados aqui semanalmente. Já está sendo uma bênção na minha vida e tenho certeza que o Senhor vai tocar a sua vida. Então não deixe de estar compartilhando e deixe o seu comentário. O que você está gostando, o que você está interessando, qual outro texto que você gostaria que nós analisasse de um tema de importância para alcançarmos um melhor entendimento. Pois esta é a nossa intenção neste programa de Lendo e Entendendo a Bíblia. Nós estamos buscando, por meio da hermenêutica, analisando alguns textos, por meio do conhecimento histórico, tradicional do povo judeu, reconhecermos a maneira que Deus se revelou e o seu projeto para apresentar-nos o seu Filho e o plano de salvação que Ele tinha para nós. Por isso, hoje nós vamos estar falando de um momento na história do povo de Israel em que depois que Deus os tira do Egito, na semana passada nós falamos que José foi alguém que Deus preparou para salvar toda a sua família, levá-los para o Egito e lá cuidar da multiplicação da semente de Abraão. Mas antes de José morrer, a Bíblia diz que ele entregou uma profecia para os seus irmãos e disse: olha, um dia vocês vão sair daqui e eu quero que vocês falem para todos os nossos familiares e descendentes que levem os meus ossos daqui e me enterrem junto com os meus pais. Deus levanta Moisés. Moisés vem juntamente com o povo, Deus faz grandes maravilhas. Nós vamos estar analisando cada uma das maravilhas que Deus fez com a vida de Moisés. Mas hoje nós vamos analisar Números capítulo 20. Um texto onde o foco está na água. O povo prometeu levar o povo para uma terra que manava leite e mel, mas eles passaram 40 anos no deserto, um lugar onde é a região mais seca do planeta Terra. Mas nós vamos ver que Deus os acompanhava. A água jorrava por todos aqueles anos, os acompanhando como um poço de água viva por onde eles andavam. Mas chegou no 40º ano. A Bíblia diz que o poço para de dar água. Miriam morre e neste mesmo capítulo a Bíblia vai dizer que Deus vai revelar que Moisés e que Arão também não entrarão na terra prometida. Sabe, por muitos séculos, muitos estudiosos têm tentado alcançar o entendimento do porquê, o que aconteceu, sabe? E até mesmo enquanto nós vamos estar analisando este texto, com certeza, tem algum rabino olhando as parixás e tentando procurar achar uma lição ou algum entendimento do que aconteceu para Deus não deixar o seu libertador entrar juntamente com o povo. Mas o próprio texto nos dá uma lição e explicação, e é sobre isso que nós vamos tentar falar com você, tentar responder algumas perguntas do que as pessoas dizem. Será que foi porque ele bateu 2 vezes com uma vara na rocha? Será que era para ter batido só uma? Será que foi a maneira que ele falou com o povo de Israel? O que aconteceu? Estas e outras perguntas e lições importantes nós vamos aprender com esta história da água e a questão do porquê Moisés não entrou na terra prometida junto com Arão e Miriam, os seus irmãos. Não saia daí. Já compartilhe esta programação com seus amigos e nós vamos dar continuidade, lendo o nosso texto específico e buscando o entendimento necessário para nos alinharmos com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Bem, meus irmãos, todos nós sabemos que Moisés é reconhecido pelo povo judeu e por todos os cristãos como um dos maiores líderes depois de Jesus. Para o povo judeu, considerado aí o maior líder dentre o seu povo. Mas eu gostaria de estar trazendo essa passagem do capítulo 20 do livro de Números, onde nós vamos ver aqui o preço da liderança. O preço de liderar, como Deus espera que nós tomamos uma posição.
E a partir do versículo 1 do capítulo 20, a Bíblia vai contar algo, um momento interessante. Olha só, a Bíblia diz que no primeiro mês do ano, toda a comunidade, a congregação de Israel chegou no deserto de Zim e acampou-se em Cádiz. E enquanto estavam ali, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. E discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com os nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês nos trouxeram, toda essa comunidade do Senhor, a este deserto, neste lugar? Eles estavam indignados. Olha a sequência do texto. Seria melhor que nós tivéssemos morrido junto com todos os nossos animais. Aqui não tem água, o que vai acontecer conosco? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, não tem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para nós beber. Então Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde Deus falava com Moisés, onde se prostraram com seu rosto em terra. E então a presença gloriosa do Senhor apareceu a Moisés e Arão e falou. Olha o que a presença de Deus falou na sequência do nosso texto. Deus disse: você, Moisés e Arão, pegarão a vara e vão reunir todo o povo. Enquanto o povo observar vocês, presta atenção no que Deus disse, falam aquela rocha que está ali e dela jorrará água. Vocês tirarão água o suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. E Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou então a vara que ficara guardada dentro da tenda do Senhor e em seguida ele junto com Arão chamaram o povo para se reunir em frente daquela rocha. Quando o povo estava todo diante da rocha, disse Moisés ao povo. Moisés então gritou, levantou a sua voz e disse: ouçam, seus rebeldes, povo rebelde, será que desta rocha nós vamos ter que tirar água para vocês? Então Moisés, levantando a mão com a sua vara, bateu na rocha 2 vezes e jorrou muita água. E assim toda a comunidade, todos os seus animais beberam até matar a sede. Parecia que o problema tinha sido resolvido. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: Moisés e Arão, por que você fez isso? Olha só o que Deus disse. Uma vez que vocês não confiaram em mim, nas minhas palavras que eu disse para você, para mostrar a minha santidade a este povo israelita, não os conduzirão. Vocês não vão fazer com que este povo entre na terra que eu lhes dou. Meus irmãos, durante 40 anos, Moisés andou com esse povo pelo deserto. Eles murmuravam muitas vezes e Deus dava a bênção. Deus usava Moisés. Moisés intercedia pelo povo. A Bíblia diz que os pais deles foram morrendo durante o deserto e agora é uma nova geração que está ali 40 anos andando no deserto, pronto para chegar na região onde o Senhor os introduziria à terra. E o povo começa a reclamar. E eles começam a dizer: ah, se isso tivesse acontecido, ah, se. Como o povo normalmente sempre reclamava, a situação não era bonita. Mas Moisés, como das outras vezes, ele vai junto do Senhor e pede uma palavra. E Deus instrui ele no que fazer. Deus diz: olha, pegue o seu cajado, você e seu irmão vão até este lugar e fale ao povo diante da rocha, aos olhos deles, para que todos vejam. A Bíblia diz que Moisés chegou lá, gritou com o povo, chamou eles de rebelde, mas ele bateu na rocha 2 vezes e saiu muita água. Todo o povo bebeu, saciou a sede deles e dos animais. Parecia que o problema tinha sido resolvido. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus diz tanto a Moisés como a Arão: por que vocês não acreditaram em mim? Por que vocês não fizeram como eu falei? Por que vocês não me apresentaram de uma maneira que essa nova descendência reconheceria que eu sou o Senhor? Por que vocês não fizeram segundo a maneira que eu falei? Vocês não introduzirão esta congregação na terra que mana
leite e mel. E a pergunta não deixa de surgir, que nós vamos introduzir aqui para vocês, que até hoje as pessoas fazem. O que Moisés fez de errado? Qual foi o pecado dele? O Senhor não deu a água, saiu da rocha para o povo? O que estava acontecendo? E por milhares e milhares de anos, muitos comentaristas e estudiosos e rabinos judeus tentam buscar um entendimento para este acontecimento. E segundo o rabino Rashi Yitzhak, no ano 1050, ele diz: o que aconteceu foi que Deus instruiu Moisés para ele falar com a rocha. Mas Moisés, ele vai e bate na rocha. Sabe o que está dizendo? Tudo o que Deus fez até então, ele fez falando. Deus falou e tudo veio a existir. Deus falou com Moisés, Moisés falava com Faraó e os milagres aconteciam. Teria sido um milagre muito maior, Moisés, o povo reconhecer que quando Deus fala, até a rocha precisa obedecer. Este é o Deus que vai levar vocês a terra prometida. Já Maimonides, um rabino do ano 1200, ele vai dizer que a explicação seria diferente. Não foi porque Moisés bateu na rocha, mas foi porque ele deixou ser dominado pela raiva e ele falou duramente com o povo no seu discurso, chamando eles de uma geração rebelde. Já um outro mestre teassídico, o rabino Levi Yitzhak, em 1800, ele diz, na verdade, essas duas explicações desses rabinos muito renomados pelo povo de Israel, eles são dois lados de uma mesma moeda. Porque um tzaddik, essa palavra meio difícil de falar, um tzaddik é alguém justo, alguém que vive diante do Senhor, como era Moisés, o homem escolhido. Ele deve ser um líder que faz as coisas segundo o que lhe recebe ordem, mas ao mesmo tempo ele tem que ser uma pessoa que sabe dominar o seu ambiente. Alguém que é amoroso, habilidoso. E quando ele age dessa maneira, o Deus Todo-Poderoso faz com que o mundo físico venha a realizar coisas que nós chamamos de milagres, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque quando ele não age dessa maneira, ele tenta, como Moisés, usar sua força, mostrar ao povo o que ele pode fazer para impor a sua vontade no mundo físico. Mas sabe o que é curioso? Um outro renomado rabino por nome de Nachmanides, que também é conhecido pelo nome de Moshe ben Nachman, Moisés, o filho de Nachman, no ano de 1200, ele diz que, na verdade, é difícil darmos uma explicação por que Moisés não bateria na rocha se Deus mandou ele levar o cajado. E em outras vezes, Deus disse para ele, quando saiu lá do monte pela primeira vez, olha, eu vou usar você junto com esse teu cajado de pastor. Você vai fazer muitas coisas. Você vai tocar com ele na água do Nilo e a água vai se transformar em sangue. Você vai usar o seu cajado que tu tem na mão, Moisés. Quando ele está na frente do rio do Mar Vermelho, ele diz, toque nas águas. As águas vão se abrir. Sabe, Moisés levou o cajado e ele tocou porque ele achou que deveria fazer como das outras vezes. Olha só esse texto que eu vou inserir para você aí. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés lá no livro do Êxodo. Olha só o que diz o texto, coloca aí para nós. O Senhor disse a Moisés, passa à frente do povo. Quando o povo estava no deserto, depois que saiu, atravessou o Mar Vermelho e acabou a água deles, e a água era amarga, e eles não tinham o que beber. Ele disse, olha, passe à frente do povo, Moisés, e leve a tua vara contigo. Aquela vara que você usou batendo nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes do povo de Israel para acompanhar você. Eu me colocarei diante desta rocha aqui no Sinai, e você vai bater na rocha, e dela jorrará água, e o povo vai beber. Se Deus tinha dito que iria usar o cajado, e Moisés já tinha visto Deus agir de várias vezes dessa maneira, não seria razoável nós presumir que ele acreditasse que Deus faria desta maneira novamente. Então, este rabino Nachmanides, ele vai dizer, tanto Maimonides quanto o outro rabino Rashi, eles estavam, na verdade, não compreendendo que muitas vezes Moisés bateu na água e aconteceu. Outras vezes, a Bíblia diz que Moisés se irou com o povo, ele falou com raiva e nem por isso Deus o puniu.
Nem por isso Deus agiu dessa maneira com ele. Por quê? Que novamente aqui o Senhor está trazendo uma punição pesada para o povo de Israel. Ele vai dizer, Narmanides, numa explicação, que Moisés errou por causa disso. Olha essa frase muito conhecida, está no nosso texto, que Moisés disse para o povo, depois de ele estar irado, ele disse, será que nós, eu e Arão, nós vamos ter que fazer sair água desta rocha para vocês beberem? Ele estava se colocando no lugar daquele quem faria o milagre. Naquele momento, Moisés estava deixando de agir como um servo de Deus. Ele não estava assumindo o papel que Deus disse que por meio dele faria muitas coisas, mas para que o nome de Deus, a glória dele, ele não deveria ter fé. E as palavras de Deus para Moisés foi: porque você não acreditou em mim. Faltou fé, Moisés. Você que foi um homem que viu grandes coisas, Deus estava dizendo para ele: Moisés, sem fé é impossível agradar a Deus. Não foi porque ele teve um lapso de obediência, não obedeceu por completo, ou porque se rendeu à raiva. Não, porque naquele momento Moisés deixou de confiar nas palavras de Deus, deixou de fazer segundo aquilo que Deus tinha. Na verdade, se nós olharmos por inúmeras vezes, nós vamos ver que, na verdade, não era um problema o que estava acontecendo. É que Deus estava tentando se revelar a Moisés, como ele tenta se revelar a nós. Que muitas vezes nós estamos focados naquilo que Deus tem prometido e achamos que nós vamos viver neste momento. Jesus, ele já nos prometeu que enquanto estivéssemos na terra, nós teríamos momentos de dificuldade, mas que nem sempre as coisas aconteceriam do jeito que nós esperávamos. Assim como Deus colocou Abraão em um teste de fogo, Deus estava fazendo um teste com Moisés. Mas Deus já tinha falado lá atrás, quando Moisés escolheu os espias, que toda aquela geração, 40 anos atrás, todos eles morreriam no deserto. E que somente 2, exceto Josué e Caleb. Olha esse texto que tem aí para vocês, de Números 14, versículo 30. A Bíblia diz, olha, todos vocês cairão neste deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que lhes jurei dar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Sabe, Moisés não era culpado dos espiões, mas nós sabemos. O tema que eu quero trazer para vocês hoje aqui é algo que nós precisamos reconhecer. Como um pai, como um líder de família, como alguém que está à frente de algumas pessoas, você precisa reconhecer uma responsabilidade. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus estava dizendo, Moisés, você é responsável por todo este povo. Sabe, o Midrash vai dizer que Moisés estava dizendo, Senhor, o Senhor está fazendo uma conspiração contra mim? O Senhor está fazendo esse teste e vai me dizer que eu não vou entrar junto com este povo que eu trouxe até aqui? Deus está dizendo, você é o líder deles. Você é responsável por eles. Sabe, eu tive com eles durante esses 40 anos fazendo muitos milagres. Você notou que a água parou de jorrar no mesmo dia em que Miriam morreu? Porque Miriam era uma representante da bênção de Deus por meio da água. No dia em que Arão morreu, que vai estar na sequência deste mesmo capítulo, a Bíblia vai dizer que depois que Arão morreu, não teve mais maná, porque Arão era uma representação da bênção de Deus por meio do maná. E ele também fez parte, junto com Moisés, de não obedecer a palavra de Deus. E o Midrash vai dizer que Moisés, mesmo sendo inocente, a culpa não sendo sua, foi decretado que ele compartilhasse o seu destino com o seu povo. Uma parábola que é contada no Midrash, onde eles estudam os textos, nos diz que um certo pastor de rebanho de ovelhas foi-lhe dado um grande grupo de ovelhas para ele alimentar e cuidar, mas as ovelhas pertenciam ao rei, e que ele teria que levar um certo tempo determinado de volta para o palácio as ovelhas. E depois de muito tempo, o pastor acabou perdendo as suas ovelhas.
e com vergonha não sabia como voltar, o que iria acontecer, ele, não achando as suas ovelhas, resolveu voltar. E quando ele chegou, tentou entrar no palácio real. Mas o rei lhe disse: quando o rebanho for recuperado, você também será admitido. Sem as ovelhas, você não irá entrar. Sabe, Deus disse para Moisés: você vai buscar o povo de Israel. Foi-lhe dado uma congregação de 600 mil homens acima de 20 anos. Mas você, como líder deles, falhou em dar a eles a instrução e a direção para que eles entrassem na terra prometida. O seu destino, Moisés, será o mesmo destino deste povo. Nós temos dificuldade de reconhecer, mas lá no livro de Deuteronômio, Moisés aceitando a mensagem de Deus, que ele era o libertador, que não seria ele que introduziria o povo, que Moisés passaria essa autoridade para Josué. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 37, ele está conversando com o povo, ele diz: olha, muito tempo atrás, lá quando o povo temou contra o Senhor, Deus já nos disse que somente Josué e Calebe entrariam na terra de todos os seus pais, por causa dos seus pais. Sabe, você pode ler esse texto. Olha só, eu vou ler esse texto juntamente com você. Está lá em Deuteronômio, não tem esse texto aí para você, mas esse texto é um texto interessante. Está lá em Deuteronômio, capítulo 1, no texto das despedidas de Moisés com o povo, dando as instruções, ele vai chamar todo o povo e aí ele vai dizer assim, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 37. Nos últimos versículos deste capítulo, depois que ele está dando a instrução, ele diz assim: olha, foi por causa de vocês que o Senhor se irritou ou se irou contra mim. E ele me disse: você não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará na terra. Por isso, Moisés, encoraje-o, porque vai ser ele que vai conduzir o povo a tomar posse da terra prometida. Sabe, nós aprendemos uma lição muito importante aqui com Moisés. Nós precisamos ser fiel ao plano que Deus tem para as nossas vidas. Olha, nas palavras que nós vemos ali do texto, você pode prestar atenção, se não me foge a memória, está lá no versículo 10 ou 11, quando Deus fala com Moisés, ele diz: esta congregação você não vai colocar na terra, porque a sua congregação era aquela que morreu no deserto. Esta é a geração de Moisés. Deus estava dizendo: quando a sua geração entrar, como aquela parábola do Midrash, quando eles entrarem, quando você voltar com as suas ovelhas, e você entrará juntamente com eles. Nós sabemos que o Senhor trará redenção para aqueles que são filhos dele e eles os apresentará junto ao momento da redenção final. Deus diz: neste momento, Moisés, você entrará, você participará da terra prometida junto com o povo de Israel. Moisés, com muita dificuldade, diferente de nós que não às vezes queremos aceitar aquilo que Deus fala, a Bíblia diz que Moisés entendeu que o projeto de Deus era para os descendentes de Abraão, que pela fé creu e aceitou o projeto de Deus, peregrinou em terra estranha, como está escrito lá no livro de Hebreus, que o plano de Deus era maior do que ele. Olha essa frase é linda e precisa ficar para as nossas vidas, nós precisamos entender. O projeto de Deus era maior do que Moisés. O projeto de Deus é maior do que eu, é maior do que Abraão. O projeto de Deus é alcançar todas as famílias da terra. Mesmo que seja difícil de nós entendermos muitas vezes, nós precisamos entender que muitas pessoas têm trocado o eterno pelo terreno, pelo momentâneo, pelo aqui e agora. Focam e querem a bênção de Deus aqui. Acham que isso é tudo que o Senhor tem para nós. Mas Moisés teve a compreensão de que Deus estava trabalhando no seu homem interior. Que talvez, por causa dos seus erros, da sua falta de fé, ele deixaria de participar da terra prometida ali. Mas ele estava esperando algo muito maior, algo eterno. Ele já tinha abandonado os palácios. O palácio do Egito, sendo reconhecido como filho da filha de Faraó, para estar no deserto, porque ele sabia que Deus tinha algo maior, sabe? Como Abraão, ele tinha a visão de algo eterno e que ele se alegraria em ver de longe a promessa e ver os filhos de Israel entrando naquele lugar.
E a Bíblia diz que ele obedece. Por quê? Porque a alegria eterna é muito maior do que um gozo momentâneo. A vontade de Deus é que eu e você venhamos estar preparados para estarmos eternamente com Deus. Sabe, Moisés tinha um entendimento do plantador de tâmaras. Sabe, nenhuma pessoa que planta uma tâmara, ele vai pensar que ele vai desfrutar do fruto desta árvore. Porque uma tâmara, ela leva pelo menos 100 anos para produzir o seu fruto. E se você está comendo tâmaras hoje, é porque alguém no passado já plantou. E você precisa reconhecer que você está plantando para que uma geração futura venha colher. Deus quer usar Deus quer usar você, assim como usou Moisés, para que preparamos algo para a próxima geração. E a próxima geração que irá colher vai ter a responsabilidade de replantar para a próxima geração. Antes de morrer, nós precisamos cuidar da nossa próxima geração. Tem muitas pessoas que não estão cuidando da próxima geração. Moisés não teve nenhum problema de não entrar na terra prometida, mas ele fez com que a próxima geração daqueles que saíram com ele estivessem preparados para tomar posse daquilo que Deus tinha preparado para o povo de Israel. Sabe, nós vamos estar estudando pelos próximos episódios do Lendo e Entendendo a Bíblia, que mesmo Moisés não tendo entrado na Terra Prometida, Deus usou ele para fazer coisas maravilhosas. Nós vamos ver o que nós aprendemos com os sinais das pragas, o que nós aprendemos com tudo que Deus fez ao se revelar para Moisés, os acontecimentos e as andanças, a maneira que Deus se revelou lá no monte para Moisés, dando-lhe a lei e tudo mais. Mas Deus disse para Moisés: você é um libertador. Seja fiel naquilo que eu tenho para você. Sabe, nós aprendemos aqui as palavras do próprio Jesus, que ele diz a João lá no Apocalipse: ao que vencer, ao que for fiel até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. Muito mais do que apenas algo passageiro, eu tenho algo maravilhoso para você. Você precisa ter esse entendimento como o de Moisés, de plantar, de preparar algo para a próxima geração. Pois é isso, o que o Senhor espera de nós, de que nós venhamos ler a palavra de Deus e não vivemos focados somente no aqui e no presente. Reconhecemos que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas e que nós devemos preparar esta próxima geração e não mantermos os nossos olhos nas coisas passageiras, mas estarmos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e podemos aprender como Paulo, o grande apóstolo dos gentios, que sofreu muito, passou por muitas dificuldades, mas mesmo quando ele estava na prisão, na cadeia, sofrendo, ele sempre estava animando as pessoas a seguirem em frente, porque ele entendia que Deus ainda tinha grandes coisas para fazer. Ele disse: olha, eu olhando para trás deixo essas coisas e prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação que Deus tem preparado para mim, mas não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua palavra. Nós vamos estar caminhando para o fim, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para você, uma frase que eu gostaria de colocar aqui para você, que você tenha ela para a sua vida. Deus não nos prometeu dias fáceis, mas Ele nos prometeu um descanso eterno. Moisés, Abraão, o apóstolo Paulo e tantos grandes homens no passado, eles entenderam que tem coisas que são maiores do que nós e que Deus nos prometeu um descanso eterno. Eu gostaria de falar para você algo interessante, que muitas pessoas têm trocado o eterno por momentos supérfluos passageiros e têm deixado de viver uma realidade da bênção de Deus na vida deles. Eu gostaria de encerrar deixando para você as palavras de Deus a Daniel. Porque muitas vezes nós queremos o entendimento, nós queremos que Deus nos dê a revelação. Claro que a intenção desse programa é, lendo e entendendo a Bíblia, buscar o entendimento, mas nem tudo nos será revelado. A Bíblia diz que tem um homem na Bíblia chamado Daniel, que é considerado o homem mais sábio de toda a Babilônia e um dos homens mais sábios de toda a Bíblia. A Bíblia diz que Deus deu a ele grandes revelações. Mas a última mensagem que Deus deu para ele, que era do tempo do fim, a Bíblia diz que ele não teve compreensão.
Mas no último versículo do seu livro, a Bíblia diz que Deus dá uma mensagem para ele, diz assim: tu, porém, Daniel, sê fiel, caminha no teu caminho até o fim, porque no fim dos seus dias você vai descansar e você vai poder desfrutar de tudo aquilo que eu tenho para você. A palavra de Deus para mim e para você hoje é esta: que nós, ao estudarmos e analisarmos muitos textos, não precisamos ou não alcançaremos nem sempre uma explicação de tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas mesmo como Moisés, como Paulo, que nós possamos passar por sofrimento, Deus, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Você pode ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer. Quem for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Por isso, eu gostaria de convidar você para estar conosco aqui nas próximas semanas, onde nós vamos ver mais detalhes da vida de Moisés. Este que não entrou na terra prometida, mas nem por isso deixou de alertar, deixou de preparar o povo para tudo aquilo que Deus tinha para ele. Venha estar conosco na próxima semana, onde nós vamos estar abrindo a Bíblia, lendo e buscando entendimento para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Pois esta é a intenção da nossa programação do Lendo e Entendendo a Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida e aguardo você na semana que vem.